Hoje vamos falar sobre as dimensões da existência humana. Vamos refletir sobre em que nível você e eu estamos vivendo. Quando nós estudamos a Bíblia, descobrimos que nós podemos viver em pelo menos uma de 4 dimensões. Podemos agir ou reagir, falar, pelo menos em uma destas 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão animal. Podemos agir e falar no nível animal, destruidor, aniquilador. Como Caim, que se levantou contra o seu irmão Abel e o matou, de acordo com Gênesis, capítulo 4. Podemos agir no nível animal, como Davi com Batseba e com o marido dela, Urias. O rei Davi mandou matar Urias, adulterou, possuiu o corpo da mulher de Urias que não lhe pertencia. Então, ação, reação, tudo no nível animal, carnal, como o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas, capítulo 5. Podemos agir e reagir, falar, viver, apenas no nível também das emoções, confiados apenas em nosso coração. O profeta Jeremias disse que enganoso é o coração. Há pessoas assim, que tomam decisões, que agem, que reagem, que falam, que fazem promessas, mas tudo isso com base apenas na emoção, no coração. O terceiro nível é o nível da razão, da ética, da lei. O Senhor Jesus Cristo fala sobre isto quando ele, no Sermão da Montanha, em Mateus, disse: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então é agir, é viver, é reagir no nível da lei, sabendo que temos não apenas direitos nesta vida, nesta existência, mas temos obrigações, temos deveres. Então, usamos a razão, viver no nível da razão, agir no nível da razão, reagir no nível da lei, da razão, da racionalidade. Então, antes de falar, ouvir, refletir, pensar, como o escritor de Provérbios escreveu, falar antes de ouvir, antes de meditar, antes de refletir, antes de pensar, é estultícia, é vergonhoso. Então esse é o terceiro nível de vida, de existência. O quarto nível é o nível de Cristo, é viver pela fé em Cristo, confiado em Cristo, nos ensinos de Jesus. Jesus disse: ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Está escrito lá, não matarás, mas eu digo para vocês evitarem aninhar no coração o ódio. Evitem não apenas a ação de matar, evitem o sentimento do homicida, do aniquilador, do destruidor do animal. O Senhor Jesus Cristo ensinou sobre vivermos nesse nível de Deus, vivermos pela fé em Deus, confiados na justiça de Deus, na bondade de Deus, na força de Deus, e não na força do cavalo, do carro, das armas, do homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulos 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo ensina que a fraqueza de Deus é mais poderosa que a força dos homens.
e que a loucura de Deus é mais sábia que a inteligência dos homens. O apóstolo Paulo ensina que a loucura da cruz, a mensagem do Cristo de Deus, do amor dele, do sacrifício dele, esta mensagem é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, mas para nós é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então eu gostaria de encorajar você a viver na sua casa, na igreja, no trabalho, na escola, na rua, mas não no nível de um animal, não apenas com base nas emoções, não apenas com base na razão, na lógica, mas pela fé em Cristo, no nível de Cristo Jesus. Há pessoas que consideram o eu mais importante. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu. Vivem egoisticamente, preocupadas apenas com os seus prazeres. Há outras que vivem preocupadas apenas em estarem aprovadas aos olhos dos homens. Isso tem lá o seu lugar e o seu valor. Procuram viver uma vida de observância da lei, das regras. Mas eu gostaria de convidar você a ir além, a viver no nível de Cristo Jesus, a viver pela fé em Deus, pela fé em Cristo, confiado na graça de Deus, no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Não estribe, não confie no seu próprio entendimento. Faça isto. Viva em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas do animal, apenas da emoção, apenas da razão. Eis que tudo se fez novo. Quero convidar você a viver em Cristo, por Cristo, porque assim, vivendo assim, nesta dimensão de Cristo, é que nós seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.